Pessoal, a palavra de Deus tem poder para nos livrar de qualquer mal, de qualquer erro, de qualquer sofrimento. Se você está em depressão, está chateado, vive aborrecido, aborrecida, tentado a fazer a coisa errada, acorde. Deus quer você de pé. Deus quer fazer de você uma bênção. E tudo que você tem que fazer é prestar atenção na palavra do Senhor. Eu comecei um estudo sobre o Salmo número 4 há algum tempo atrás. Isso foi no vídeo número 462, onde eu falei sobre fazer do Senhor o Deus da sua justiça. Se você não assistiu esse vídeo, 462, depois você deve assistir. Hoje eu quero dar continuidade a esse estudo. Vamos ler então a partir do versículo 2, diz assim: Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Esses inventores de religião, eles criaram regras que não têm nada a ver com a verdade. E eles fazem coisa pior, porque eles amam a vaidade. Ou seja, eles prestam culto aos deuses que eles mesmos inventaram. E tem muita gente seguindo esse negócio. E Deus está dizendo aqui: filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? A pessoa, ao invés de buscar a Deus, aquele que criou todas as coisas, está buscando a mentira, está buscando o santinho, a santinha, que não vai resolver o problema dela. E isso vem acontecendo desde lá do Egito, quando Deus livrou o povo do cativeiro. Deus fez eles atravessarem o Mar Vermelho a pés enxutos. E Deus os conduzia para uma terra que havia prometido para eles. Mas bastou Moisés se ausentar deles por alguns dias. E o que eles fizeram? Eles fizeram um bezerro de fundição. Começaram a adorar aquela imagem, aquele bezerro de ouro, dizendo que aquele ali era o Deus que os havia tirado do Egito. Estavam defamando a Deus, transformando a glória de Deus em infâmia. E é o que acontece quando uma pessoa se curva diante de uma estátua, de uma imagem de escultura, e diz que ela é a senhora dele. Está infamando o nome de Deus. Porque a Bíblia diz que há um só Senhor. Não tem senhora no céu. Não sei quem inventou isso. Mas isso certamente veio de Satanás. E aquele povo, eles começaram a adorar aquele bezerro, converteram, como diz no Salmo 106, versículo 20, converteram a glória do Todo-Poderoso na figura de um boi que come erva. Vejam que estupidez. Só que isso continua sendo feito hoje. A religião, ela inventou um montão de estátua e cultua cada uma delas como se fosse alguma divindade. E essas estátuas não têm poder nenhum, isso é invenção dos homens. Quem segue religião está provocando a ira de Deus. Não sou eu que estou dizendo isso está escrito na Bíblia. O Senhor falou com o profeta Jeremias, 600 anos antes de Cristo vir ao mundo. Ele disse: não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à deusa chamada Rainha dos Céus.
e oferecem libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Então veja que já naquele tempo, 600 anos antes de Cristo, as famílias da terra faziam isso. Todos estavam envolvidos. Deus falou, os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres amassam farinha para fazer bolo para a deusa, para a rainha dos céus. E oferecem libações a outros deuses. Claro que não tem rainha no céu. Só existe um rei e senhor. Não tem senhora no céu. Mas o povo acreditava e continua acreditando. E ofereciam sacrifícios para ela, para essa tal que chamavam de rainha do céu, e para outros deuses, outras estátuas, outras imagens, para provocarem a ira de Deus. Hoje ainda se faz o mesmo. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, e sobre os homens, e sobre os animais, e sobre as árvores do campo, e sobre os frutos da terra, e acender-se-á e não se apagará. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Meus queridos, não há coisa mais ofensiva a Deus do que a prática da idolatria. Isso é traição da pior espécie. Tiago capítulo 4, versículo 5 diz: pensais que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Deus se ofende quando alguém se volta para uma imagem de escultura e presta reverência a ela ou a outra entidade qualquer, ainda que esta seja a própria mãe de Jesus. Veja que Jesus advertiu severamente uma mulher no meio da multidão que quis elogiar a Maria, dizendo: bem-aventurada aquela que te deu a luz e os seios que te amamentaram. Jesus olhou para ela, reprovou completamente e disse: antes mais bem-aventurados são os que ouvem as palavras de Deus e as praticam. O mandamento sagrado diz: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. A pessoa que não deixar essa prática, ela vai pagar um alto preço quando Jesus voltar. Agora tem outra coisa. Quando você ouve a palavra de Deus, ouvir é diferente de escutar. Ouvir é prestar atenção e entender o que Deus quer que você faça. Então, como eu ia dizendo, quando você ouve a voz de Deus, você recebe uma glória. Que glória é essa? É a capacidade de realizar aquilo que você sentiu pela palavra que Deus quer que você tenha. O diabo vai fazer tudo para você ignorar o que Deus falou ao seu respeito. Ele vai dizer que você não tem condição de fazer, que você é de uma família assim, que você é desse jeito, que você é assim mesmo, que não acredite no que ele fala. Acredite em Deus. Mantenha-se firme naquela palavra que Deus falou contigo. Porque se você não acreditar em Deus, você não consegue. Pior, você vai estar convertendo a glória que Deus te deu, isso é, aquilo que Ele pôs no seu coração, você vai estar convertendo numa vergonha, numa infâmia, e você vai perder a bênção que Ele te deu. E pior ainda, você vai estar se abrindo para o inimigo. Meu irmão, minha irmã, a glória de Deus, ela tem que ser buscada. Eu tenho que buscar. Você tem que buscar. A iluminação, às vezes, a pessoa anda de um lado para o outro. Meu Deus, eu não sei o que eu faço, esse problema não se resolve, a vida está difícil, o dinheiro não dá, sei lá mais o quê. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, o que está faltando é você buscar a direção de Deus.
Não importa qual problema você tenha, busque a glória de Deus, busque a direção, busque o entendimento. Buscar dele o ensinamento que nós temos que ter para não vacilar. Fazer o que Deus quer que seja feito. Aquilo que ele põe no meu coração, eu tenho que fazer se eu quero ser abençoado. Porque às vezes eu tenho um pensamento, se eu fizesse isso assim, assim, eu ia me dar bem. Mas às vezes o pensamento de Deus para mim é outro, porque ele sabe que aquilo ali é canoa furada, aquilo que eu estou pensando é canoa furada. Não vai me levar a lugar nenhum, eu vou afundar. Então Deus me dá uma palavra totalmente diferente do que eu penso. O que eu tenho que fazer? Jogar fora o meu pensamento e abraçar o que Deus me deu. Aquilo que ele botou no meu coração é o que eu tenho que fazer. Porque é dessa forma que nós temos que nos colocar diante do Senhor para buscar dele a palavra que vai resolver o nosso problema. E que vai nos trazer a cura, a prosperidade, a solução completa para os nossos anseios. Enquanto nós não estivermos buscando a glória do Senhor, mas transformando ela em vergonha, ou seja, nos fazendo de cristãos, mas deixando de respeitar o que ele diz, as coisas vão ficando de mal a pior. Deus está dizendo aqui, até quando, filho dos homens? Até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando você vai desprezar aquilo que eu falo no seu coração? Você ora, pede a bênção, eu te dou uma palavra que vai resolver o seu problema e você ignora aquilo. Até quando vai ser assim? Deus dá para cada pessoa que ouve a palavra uma glória. Aquilo que você sentiu e sente quando ouve a palavra é o que Deus pode, quer fazer e vai fazer na sua vida se você deixar. Mas quando você despreza a revelação que ele te dá, aquilo que ele fala no seu coração, você está desprezando a glória que ele te deu. E não só desprezando, mas convertendo ela em vergonha. Porque amanhã depois a pessoa vai falar, mas você não é de Deus? Você não lê a Bíblia, você não ouve a palavra? Você não vai na igreja? Como é que a sua vida não muda? Como é que você nunca é curado? Como é que você nunca prospera? Isso é vergonhoso para você e é infâmia para Deus. Meu querido, minha querida, não deixe ninguém discriminar você por motivo algum. Nunca se sinta inferior a ninguém. Se você tiver que se humilhar, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, porque ele é o único que pode fazer de você uma verdadeira bênção. Se você quer ser um vencedor, faça o que a Bíblia diz. Fuja do pecado, das tentações, cumpra aquilo que as Escrituras mandam. Agindo pela fé e tendo plena confiança na palavra do Senhor, em pouco tempo você vai perceber que a sua força em Deus aumentou e que você pode fazer o mesmo que Jesus fazia. Aquilo que lhe causava medo já não vai importunar mais. Diz o versículo 3, sabei que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor separou para si aquele que é piedoso. Aqui não fala propriamente da pessoa que tem dó, que tem compaixão dos outros, mas aquela que respeita a Deus. A pessoa piedosa é a que respeita a Deus. O ímpio, a pessoa impiedosa, é aquela que não respeita. Aqui diz que Deus escolhe para ele os que o amam, os que respeitam a sua palavra. E o salmista diz, o Senhor me ouve quando eu clamo a ele. Deus não tem predileto, meu irmão, minha irmã. Deus ouve quando a pessoa clama. Mas que pessoa? Quem é que ele ouve? Aqueles que o amam. Ele ama os que o amam e também honra aqueles que o honram. Não adianta alguém dizer que ama a Deus se não obedece os mandamentos e não pratica aquilo que Deus manda. Não tem coisa mais triste do que você orar e não ser respondido. E é isso que diz aqui em 1 Samuel,
capítulo 2, versículo 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel. Preste atenção no que Deus está falando. Assim diz o Senhor Deus de Israel. Na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém os que me desprezam serão envilecidos, serão tornados coisa vil para Deus, serão desprezados. Aquele que se diz cristão deveria sempre estar bem na fé, nunca em pecado. Mas infelizmente muita gente não está dando importância para isso. E quando a pessoa é atacada, ela sofre o dano. Não adianta clamar, ela não tem resposta. Se você nunca consegue a cura, nunca consegue resposta para a sua oração, mesmo você clamando a Deus, você não sente a presença dele. Está na hora de você se examinar, porque por certo tem algo errado na sua vida. O Onipotente ele tem prazer em ajudar quem obedece os seus mandamentos. O versículo 4 diz, irai-vos e não pequeis. Consultai com o vosso coração, em vosso leito, e calai-vos. Mas eu vou deixar isso aí para o próximo vídeo, porque no próximo vídeo eu vou falar mais sobre isso. Agora eu quero orar com você. Antes de orar com você, eu quero te apresentar este livro aqui, que vai ensinar você a colocar sua fé em prática. O título do livro é O que você precisa saber sobre fé e oração. São 142 páginas de muita revelação e eu escrevi esse livro para ajudar você a conquistar sua bênção. Não perca essa oportunidade, você não pode deixar de ler esse livro. Quando terminar o nosso estudo aqui, quando terminar a oração, você vai enviar um e-mail para editora@entendabiblia.com e vai adquirir o seu livro. Só custa R$ 75. E se você quiser, pode dividir em 5 parcelas de R$ 15 sem juro no cartão de crédito. Envie o e-mail para editora@entendabiblia.com, mande o seu nome, endereço completo, inclusive o CEP. Você vai receber uma confirmação do pedido e um código para acompanhar a entrega da mercadoria pelos correios. Agora eu quero orar com você. Feche os seus olhos, curve a cabeça. Pai, a palavra está sendo dada. E onde a palavra chega, chega o teu espírito. E aí a libertação, a solução para os problemas, a cura para o corpo, para a alma, a paz. Porque Jesus disse que onde 2 ou mais estiver reunido em nome dele, ali ele está presente. Oh meu Deus, tu és o Deus vivo, o Deus verdadeiro, tu não és um boneco, não é uma estátua, não é uma mentira. Tu és o Deus criador de todas as coisas. Senhor, nós queremos sentir a tua presença. Essa pessoa que ora comigo, ela precisa sentir a tua presença. Eu não sei agora se ela está sentindo um arrepio, alguma coisa estranha, mas isso não tem nada a ver com a tua presença. A tua presença traz paz no coração, traz alegria. Toca nessa pessoa, Senhor, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. E onde houver qualquer mal, que ele seja arrancado, expulso e que essa pessoa receba cura, libertação, solução do problema e prosperidade financeira. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, e que assim seja. Amém.